Início da Série D, me parece por mais uma semana, 10 dias. Primeiro a avaliação do jogo, positiva, por tudo que nós criamos, por tudo que nós conseguimos neutralizar também a condução do jogo também do Penedense. Principalmente no primeiro tempo, salvo me engano, não teve nenhum chute no gol, então nossa defesa continua de uma forma muito firme, muito sólida. Isso me faz falar que gostei muito do amistoso, porque foi um processo que tudo que nós conseguimos treinar durante essas 2 semanas está se pondo em prática e de uma forma muito incisiva e intensa. Isso foi muito positivo de verdade. O ponto que não agrada é não ter feito gol com as quantidades de oportunidades que foram criadas. Mas é questão de ajuste, né? Infelizmente o amistoso ele gera um certo relaxamento. Vocês percebem aqui de fora isso também. Infelizmente não consegue se aproximar muito da realidade de um jogo oficial, mas tem suas peculiaridades que atrapalham um pouquinho. Que já falando sobre o adiamento, é totalmente negativo para nós. Essa é a 4ª semana que não tem um jogo oficial. Então, mais uma semana sem um jogo oficial e seguido de outra, talvez não seja benéfico. Aí, claro que temos que ir atrás de amistosos, que está sendo difícil de encontrar, de ajustar, mas é rezar a missa, vamos dizer assim. Se a CBF adiou, esperar. Eu só fico triste porque, assim, um time como o nosso, todo organizado, sei lá se é por causa disso, mas nosso estádio tem laudo, está tudo organizado, tudo liberado. Nossa equipe está pronta para começar a competição e se adia a competição, dizem que é por causa que tem equipes que não estão preparadas. Aí o Asa não tem culpa, quem é organizado não tem culpa dessa questão de quem não está organizado. Então... Deixa eu aproveitar aqui, só interrompendo, desculpa Nazário, a CBF ela faz os desmandos, atrapalha o calendário do futebol brasileiro e depois prejudica os clubes, né, na questão do calendário, porque tem equipe que ainda está disputando o final do campeonato estadual. Exato. Então, principalmente nós que estamos na Série D, né, precisamos jogar, vamos movimentar o clube, movimentar a cidade, movimentar nossos torcedores. Então, realmente não foi muito maléfico esse adiamento, muito de verdade. Até porque a Série D não tem nada a ver com o Campeonato Mundial de Clubes, não tem nada a ver com o final de Champions League, de nada. A gente pode ir seguindo normalmente nossa condição de jogar, porque não vai atrapalhar o calendário da CBF em coisa alguma, né? Então, como eu falei, já que surgiu mais 2 semanas de preparação, principalmente para os meninos que chegaram também, talvez por esse lado, olhando por esse lado, talvez seja um lado positivo. Os meninos... Tem planejamento de rota, tipo mais um amistoso no final de semana? Nazário, eu vou mais, sabe? Se nós conseguirmos marcar um amistoso para quarta e para sábado, seria muito bom. Muito bom. E esse esforço nós vamos tentar fazer realmente. Nem que seja contra a Liga Amadora, mas na quarta-feira faz uma movimentação forte de novo, para no sábado tentar repetir um jogo pesado tão quanto esse aqui, para que a gente não fuja do foco, não perca a intensidade que temos a nível de condicionamento de jogo, não perca o conjunto que temos. Voltando para o jogo, eu não quero perder isso aqui que nós fizemos durante o jogo hoje. Tomamos conta, tivemos boa posse de bola, bons movimentos, os movimentos treinados foram realizados, os movimentos que na hora surgem como improviso foram realizados de forma muito positiva. A entrada dos meninos que chegaram também deu para ver que qualificaram realmente, né? Todos eles que entraram fazem ações positivas que a gente enxerga que realmente com o trabalho e esforço do Renan junto à diretoria para reforçar, realmente foi um reforço muito considerável e um reforço de qualidade, que chegam para qualificar ainda mais nosso elenco. Aniele, o primeiro tempo, o Asa soberano, domina as ações, conforme você disse aí, né? Movimentos coordenados, grande situação, transição, meio campo, ataque, enfim, perfeito, Asa. Segundo tempo, você faz uma série de alterações. Com essas alterações, cerca de 11 alterações no total, dá para extrair alguma coisa quando faz tantas alterações assim, ou é mais para dar a minutagem ao jogador? Mais para dar minutagem. E nós já sabíamos, já tinha feito esse planejamento, e antes do jogo eu já sabia que tinha sido adiado. Então, ainda mais que esses atletas que não iniciam o jogo, eles precisam pelo menos de 30 minutos. Né? Aí na segunda-feira, para você ter noção, eles já apresentam em 2 períodos. Quem jogou mais tempo só apresenta à tarde. Então,
é um processo que a gente tem que fazer, porque caso seja necessária a utilização de um deles para uma urgência ou por um ganho de posição, ele já vai estar pronto e integrado ao grupo. Então, é mais como aquilo que a gente fez na pré-temporada, sendo que agora é uma pré-temporada que o procedimento não foge muito. Claro que foge um pouquinho as cargas são diminuídas, mas essa questão do jogo a gente tem que... Tanto que eu queria um amistoso na segunda, justamente para quem jogou pouco e para dar uma minutagem maior, mas aí tem dificuldade de campo, tem dificuldade de adversário, então não é fácil, por isso que a CBF tinha que ter começado realmente na data que estava pré-determinada, porque aí nós estaríamos numa condição muito, muito positiva para iniciar. Mas como eu falei, o lado positivo é a integração, o tempo que esse pessoal que chegou por último, de se socializar, de se integrar realmente ao trabalho, ao processo, ao grupo e fazer com que a presença deles seja em cima daquilo que foi pré-determinado para potencializar nosso grupo. Com relação a esses 6 jogadores que foram contratados nesta intertemporada, fisicamente como estão? Cara, todos estavam jogando, né? O que estava num tempo maior de inatividade foi o Toscano, mas já tá evoluindo, já está crescendo. Quando a gente fala em adaptação é em relação a tudo, a nossa metodologia, ao próprio grupo, à cidade e principalmente ao Fumeirão. O Fumeirão é um campo muito pesado, muito difícil de jogar e esse processo de adaptação também está sendo favorável para que os que não estão fisicamente igual ao grupo que já estava de uma forma muito homogênea, né, consigam chegar e ficar no nível de aptidão física igual aos outros. Ainda tem algum setor da equipe que você precise de uma peça ou outra, não para brigar por posição de repente, mas para chegar, para completar, em caso de uma necessidade extrema? Edu, hoje a gente tem um grupo com 33 jogadores no total, com goleiro, com tudo, com menino da base que estão integrados. Então um número muito favorável. Conseguimos através dessas 6 preencher todas as lacunas que nós achávamos necessárias. Claro que o mercado ele fica borbulhando e se aparecer uma oportunidade de contratar um jogador que realmente venha fazer um processo de soma e de aquisição no setor que tiver disponível, assim será feita a contratação ou não. Mas no momento, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque esse período de contratação a gente sai um pouquinho do foco de treinamento de tudo para ter que estudar jogador individualmente, buscar informação e graças a Deus esse processo terminou momentaneamente e agora é foco total na nossa preparação para a nossa estreia. Bom, para finalizar da minha parte, é só para complementar aqui, já começou a passar um filme na tua cabeça, depois você recebe o Léo, meio campista que jogou aqui no Penedense, aí você tem o meio campo com o Fabrício Bigode e o Tibiri. Na minha concepção, no meu modo de enxergar futebol, o Léo tá mais para a posição do Fabrício Bigode do que para o Tibiri. Aí você tem o Guilherme Borges que está pedindo passagem também. É um jogo de xadrez para definir tudo isso aí, Ranieri, Léo, Bigode, Tibiri e Borges? É a melhor dor de cabeça que eu possa ter. O ruim é você não ter as peças. E hoje, como eu falei, o trabalho do Renan junto com o nosso presidente, vice-presidente e todos que integram a diretoria no processo de contratação foi muito bom. Foi muito bom de verdade, porque conseguiram contratar peças que só fazem me fazer pensar em alternativa de jogo, em mudança tática, em mudança de esquema, mudança de sistema e torna o Asa ainda muito mais forte. Como você bem falou, o Tibiri tá voltando da lesão, já está recuperado, está no processo de transição, mas o Guilherme aproveitou bem as oportunidades que apareceram. O Léo é um atleta, eu concordo com você, de primeiro eu acho que ele não tem a pegada que o Guilherme e que o Tibiri tem, é mais um cara de construção que cabe bem. E conversando com o próprio atleta, ele disse que faz tudo ali, primeiro, segundo, lateral... Quer jogar, né? Lateral esquerdo, faz até zagueiro, ele falou pra mim que fazia, então demonstra a vontade do mesmo de jogar. De lateral esquerdo eu vi ele jogando aqui na final também, seria interessante também um encaixe ali, já que a gente não tem um segundo lateral hoje, né, para substituir o Charles da posição, então eu posso variar com o Gabriel, que é mais defensivo, e com ele, que é um lateral construtor. Então dá para fazer muita coisa e, como eu falei, graças a Deus as contratações que fizemos foi na mosca o objetivo que tínhamos, que era justamente qualificar o grupo. Obrigado. Tá aí a palavra do técnico Ranieri Ribeiro fazendo essa avaliação desse amistoso de hoje diante do Penedense, 0-0. Portanto,